aí, beleza? Hoje nós vamos ver o filme O Bom Bandido. Na Carolina do Norte, Jeffrey está no telhado de um McDonald's no meio da noite. Usando algumas ferramentas, ele consegue encontrar um ponto fraco e invade o prédio. Na manhã seguinte, o gerente e 2 funcionários chegam e Jeffrey os encurrala com uma arma. Ele fala de forma muito gentil com eles e promete que ninguém se machucará. Depois de fazê-los vestir seus casacos, ele os leva para o freezer. O gerente não tem um casaco e está com muito frio, então Jeffrey lhe entrega o seu. Em seguida, ele pega todo o dinheiro do cofre e foge enquanto evita a viatura policial que chegava. Tudo isso começou 2 anos atrás. Jeffrey é um veterano do exército divorciado e está lutando para sustentar seus 3 filhos. No aniversário de Beck, ele a presenteia com alguns de seus brinquedos antigos e ela claramente não gosta deles. Jeffrey diz ao seu melhor amigo e colega veterano, Steve, que não consegue um emprego regular porque suas habilidades no exército não são úteis para as coisas do dia a dia. No entanto, Steve aponta que Jeffrey tem um poder de observação incrível que o permite ver coisas que outras pessoas não veem. Mais tarde, em um McDonald's, Jeffrey deixa os filhos com a mãe deles, Tana, e tenta prometer que fará melhor, mas Tana não acredita mais nele. Depois que a família vai embora, Jeffrey fica decepcionado ao descobrir que Beck deixou o presente no carro dele. Então, ele observa um reparador subindo no topo do prédio do McDonald's e tem uma ideia. Ele entra e, em apenas alguns minutos, aprende as rotinas dos funcionários e todos os detalhes de como o negócio funciona. Nos anos seguintes, Jeffrey rouba 45 McDonald's usando o mesmo método. Ele faz um buraco no telhado para entrar. Logo, ele se torna infame por seus crimes, e a mídia o apelida de Roofman. Eles também o chamam de aterrorizante, mas os funcionários roubados falam bem dele. Existe um retrato falado dele, mas como ele sempre usa uma máscara, eles só conhecem sua altura e porte físico. Agora Jeffrey pode ter uma vida melhor. Ele compra uma TV melhor e coisas ótimas para o aniversário de Beck, como uma banda, um bolo chique e a bicicleta que ela sempre quis. Todas essas mudanças e a descrição do Roofman deixam Steve desconfiado. Infelizmente, a festa de aniversário de Beck é interrompida pela chegada da polícia. Então, um Jeffrey desesperado começa a fugir. Ele pula por todos os jardins de seus vizinhos e chega à colina, apenas para tropeçar e rolar para baixo. Isso permite que os policiais o peguem enquanto Beck assiste. Após um julgamento rápido, Jeffrey recebe uma sentença de 15 anos. Na prisão, Jeffrey liga para Beck e consegue dizer algumas palavras apenas para ouvir que Tana já tem um novo namorado. Tana se recusa a falar com ele e força Beck a desligar. Assim, Jeffrey nunca mais consegue falar com seus filhos. Ele acaba arrancando o rosto de Tana da foto de família que trouxe. Eventualmente, Jeffrey começa a trabalhar nas oficinas da prisão e aprende todos os detalhes das rotinas dos trabalhadores, especialmente do caminhão de entrega. Assim que tem um plano em mente, ele continua a trabalhar enquanto fabrica todas as peças de que precisará para escapar, como cortar uma tábua de madeira, soldar algumas peças de metal e modificar algumas roupas. Um dia, Jeffrey espera até que o motorista esteja de volta na cabine do caminhão e corre para pegar sua tábua de madeira. Ele se esconde debaixo do caminhão, insere a tábua na estrutura e se esconde atrás dela. Quando o caminhão sai do prédio, um guarda usa um espelho para verificar embaixo dele, mas Jeffrey está bem escondido, então não é visto e escapa com sucesso. Depois de algumas horas na estrada suja, o motorista para se aliviar. Jeffrey aproveita a chance para sair e esgueirar-se cuidadosamente ao redor do veículo para poder correr para a floresta. Lá, ele se livra do uniforme da prisão, revelando outras roupas por baixo. Ele chega a outra estrada e consegue uma carona de volta para a cidade. Do lado de fora de sua casa, ele observa Beck andar em sua bicicleta, mas não se atreve a se aproximar dela porque sabe que a polícia virá. À noite, Jeffrey liga para Steve para pedir ajuda para sair do país. Steve diz a ele que ele está em todos os noticiários e para manter a discrição por enquanto. Eles poderão conversar novamente em 1 mês. Naquele momento, uma viatura de polícia para por perto e Jeffrey olha em volta em busca de ideias. Há uma loja de brinquedos do outro lado da rua, então ele corre para dentro com um carrinho de compras, fingindo ser um cliente. Depois de perambular por um tempo, fingindo fazer compras, Jeffrey vai ao banheiro. Ao subir em um vaso sanitário, ele consegue alcançar o teto e se esconder atrás de um painel. Um policial entra no banheiro para procurá-lo, mas não o vê. Assim que a loja fecha, Jeffrey desce para o escritório. Ele verifica as câmeras de segurança para confirmar que está sozinho e entra na área principal, percebendo rapidamente a posição das câmeras. Jeffrey se esgueira cuidadosamente para evitar ser gravado e usa uma ferramenta para alcançar alguns potes de papinha de bebê que ele então come no escritório. Ele também assiste ao noticiário para acompanhar a operação policial que o procura e se sente ofendido quando dizem que ele é violento. Então ele retorna ao teto e passa o dia inteiro lá. Na noite seguinte, Jeffrey encontra o manual do sistema de segurança e consegue pausar a gravação. Agora ele pode correr pela loja o quanto quiser.
Depois de pegar toneladas de doces, ele descobre que há um espaço vazio atrás da exibição de bicicletas, então ele o limpa antes de trazer alguns colchões e comida para fazer dali sua casa. À medida que os dias passam, Jeffrey continua morando na loja de brinquedos. Ele dorme durante o dia, enquanto todos fazem compras sem suspeitar, e sai à noite para se divertir com os brinquedos. Jeffrey pega roupas limpas da caixa de doações e desajeitadamente lava seu corpo no banheiro. Assistindo ao noticiário, ele acompanha seu caso e descobre que a polícia ainda não desistiu de encontrá-lo. Uma noite, Jeffrey descobre que a loja também vende babás eletrônicas. Então, ele as instala por toda a loja e no escritório para espiar os funcionários. Ele observa como Lee pede ao seu chefe, Mitch, para ter folga em fins de semana alternados, explicando que se divorciou há alguns meses e a situação da custódia é complicada. Infelizmente, Mitch a recusa, e Jeffrey se sente péssimo por ela. Graças à babá eletrônica, Jeffrey descobre a senha de Mitch e depois a usa para acessar o sistema da loja para que possa modificar o horário de Lee. Eventualmente, a mídia e a polícia perdem todo o interesse em Jeffrey, então ele finalmente se atreve a sair para assistir aos fogos de artifício no dia 4 de julho. No dia seguinte, ele modifica a fechadura da saída de emergência para poder entrar e sair à vontade. Andando em uma das bicicletas da loja, ele encontra um telefone público e tenta ligar para Steve. Sua namorada, Michelle, atende e diz que Steve partiu para o Afeganistão em um contrato de 6 meses, então ele não voltará até dezembro. Jeffrey deixa uma mensagem para ele em código antes de ligar para sua casa, mas não se atreve a falar porque pode ouvir Beck se divertindo com seu padrasto. Tana desconfia do silêncio e adivinha que é Jeffrey, então pede para ele não ligar mais ou ela contará aos policiais. Jeffrey tem um colapso após desligar. Naquela noite, Jeffrey coloca um calendário para contar os dias até o retorno de Steve. Ele está tão frustrado que começa a bater nos brinquedos. Algum tempo depois, Jeffrey ouve Mitch acusar um funcionário de roubar doces, apontando para sua barriga grande como prova. Lee imediatamente sai em defesa de seu colega, enquanto Jeffrey se sente mal por colocar o cara em apuros. Naquela noite, ele devolve todos os doces que pegou. No dia seguinte, Lee fala com Mitch sobre um almoço beneficente em sua igreja, esperando que ele pudesse doar algo para a campanha de brinquedos. Mitch se recusa a dar qualquer coisa da loja de graça, nem mesmo as devoluções que eles não podem vender. Depois que Lee sai, Mitch joga o panfleto dela no lixo. Sentindo-se mal por Lee, Jeffrey decide levar alguns brinquedos para a igreja. Ele tenta deixar a sacola do lado de fora, mas é visto por um membro da comunidade que o força a ficar para todo o serviço. Jeffrey não consegue parar de olhar para Lee enquanto ela canta no coro. Depois, Jeffrey decide ficar para o almoço beneficente apenas pela comida, já que não tem comido nada além de papinha de bebê e doces. Os moradores locais não o reconhecem, então ele finge que é novo na cidade e se apresenta como John. Ele até consegue conversar com Lee, que está muito impressionada com sua doação. Quando perguntam sobre sua vida, ele finge que faz trabalho confidencial para o governo, por isso não pode falar sobre o assunto. Eles o convidam para ir a mais eventos da igreja e ele está tão sozinho que aceita. Mais tarde, Jeffrey tenta escovar os dentes, mas eles doem muito por causa de todos os doces que ele tem comido. Ele rouba alguns videogames da loja de brinquedos e os penhora para conseguir dinheiro para o dentista, que encontra 14 cáries. Jeffrey também consegue algumas boas roupas de adulto para parar de usar coisas de adolescente com desenhos. Durante o próximo evento da igreja, Jeffrey consegue encantar todas as mulheres. Uma mulher que trabalhava como policial fica surpresa ao ouvir que esta pequena cidade tem uma unidade de inteligência. Então, Jeffrey a convence de que eles estão secretamente em todos os lugares, e continua a evitar perguntas alegando que as respostas são confidenciais. Após o evento, Lee se pergunta se Jeffrey gosta de homens e se é por isso que ele se sentiu como uma das garotas. Jeffrey garante que não, então ela o convida para sair. A dupla vai ao parque para o primeiro encontro, e Jeffrey se sente estranho quando ouve que o ex de Lee também se chama Jeffrey. Eles ainda se divertem muito e acabam indo para a casa de Lee para momentos íntimos. Depois que terminam, Lee conta a ele sobre suas filhas, e Jeffrey diz que adoraria conhecê-las. Durante o fim de semana, Jeffrey visita Lee e conhece suas filhas, embora Lee o apresente como um amigo da igreja, já que isso ainda é novo. Ele dá a Dee uma mercadoria de seu videogame favorito, e ela fica tão feliz que o agradece com um abraço. No entanto, quando ele tenta presentear Lindsay com algumas músicas, ela recusa e vai para o quarto. Jeffrey passa o resto da noite brincando com Dee, o que o ajuda a se sentir pai novamente. Semanas se passam e Jeffrey continua namorando Lee. Ele frequenta todos os eventos da igreja e tenta se conectar com as meninas. Ele se sai bem com Dee, mas Lindsay continua ignorando-o. Eles até passam o Halloween juntos. Para bancar todos os seus passeios, ele rouba e revende mais videogames. O medo de ser reconhecido nunca o abandona. Então Jeffrey pergunta a Lee se eles poderiam começar uma nova vida em outro lugar.
Lee recusa, explicando que sua vida é a Lee. Uma noite, Jeffrey está se lavando no banheiro quando de repente ouve uma voz. Para seu choque, Mitch ficou na loja após o expediente. Suas roupas estão penduradas no corredor, então ele espera até que Mitch esteja no escritório e corre para recuperá-las. Infelizmente, Mitch o vê e entra em pânico, correndo rapidamente para se esconder. Jeffrey finge que está escapando ativando o alarme da porta traseira, mas corre de volta para seu esconderijo bem a tempo. Mitch chama a polícia e logo os oficiais estão revistando a loja. Eles ficam lá por várias horas e não encontram Jeffrey. No entanto, eles finalmente notam que as câmeras de segurança não estão gravando. Mitch diz a eles que sentiram falta de muitos videogames e promete melhorar a segurança. Logo, a mídia cobre a história, mas isso não impede Jeffrey de se encontrar com Lee e ir aos eventos da igreja. Durante o jantar de ação de graças, os amigos de Lee estão preocupados com a segurança dela por causa do ladrão da loja de brinquedos e dizem que ela deveria pedir demissão. Jeffrey insiste que o ladrão não parecia perigoso, mas também concorda que Lee deveria sair, o que algumas pessoas acham contraditório. Lee acha que uma pessoa estar tão desesperada para se lavar no banheiro de uma loja é, na verdade, uma situação triste e que eles não deveriam fazer piadas sobre isso. Lindsay explode e critica a mãe por passar mais tempo no trabalho do que com a família, e após uma curta discussão, ela vai embora. No dia seguinte, Jeffrey liga para Steve. Michelle atende a ligação novamente e lhe dá a mensagem de Steve. Ele deve visitá-los no próximo domingo para organizar as coisas. Depois, Jeffrey convence Lee e Lindsay a se desculparem, mas elas acabam discutindo novamente, já que Lindsay ainda está brava porque nunca pode sair de casa, pois Lee não a leva para dirigir. Jeffrey concorda em ensinar a garota a dirigir e eles vão comprar um carro para ela. Durante o teste, Jeffrey impressiona as garotas fazendo algumas manobras malucas enquanto dirige muito rápido, mas Lee fica aterrorizada. Então ele convence o vendedor a deixar Lindsay dirigir pagando bem e em dinheiro. Lindsay está muito nervosa, mas consegue trazê-los de volta inteiros. No domingo, Jeffrey finalmente se reúne com Steve, que pergunta se seu amigo permaneceu escondido e evitou contato com qualquer pessoa. Jeffrey mente e diz que sim. Michelle coloca uma peruca em Jeffrey para uma foto para que possam fazer um novo passaporte e Steve cria toda uma história falsa para ele sob um novo nome. Para tirar Jeffrey do país, eles precisarão de $50 mil, que ele obviamente ainda não tem. Ele promete que conseguirá de qualquer maneira. Depois, Jeffrey dirige até sua casa de penhores habitual e sobe no telhado para invadir com seus métodos antigos. No entanto, ele calcula mal e cai na loja vizinha. Ele está tão desesperado que quebra a parede para chegar à casa de penhores, mas isso ativa o alarme. Jeffrey pega uma arma e um colete à prova de balas da polícia antes de usar uma estátua para quebrar a porta da frente para poder escapar. Mais tarde, na loja de brinquedos, Jeffrey instala alguns painéis para cobrir seu esconderijo. E então, ele ouve Mitch falar com os funcionários sobre os detalhes das próximas 2 semanas. A temporada de férias é quando a loja recebe mais clientes e mais dinheiro. A segurança será melhorada. Eles abrirão cedo e fecharão tarde. Isso inclui a véspera de Natal, então Mitch estabelece um novo cronograma que significa muitos turnos extras para todos. Naquela noite, Jeffrey modifica o cronograma para que Lee não esteja na loja no dia de seu plano. No dia seguinte, Jeffrey leva uma grande árvore de Natal, além de muitas decorações e presentes para a casa de Lee, antes de ir à igreja com toda a família. Enquanto assiste Lee cantar, ele não consegue conter o choro. Na manhã seguinte, Jeffrey coloca sua máscara e sai com sua arma na mão para roubar a loja de brinquedos. Enquanto ele amarra todos os funcionários, o segurança tenta alcançar sua arma. Então Jeffrey tem que nocauteá-lo. A visão do sangue faz com que todos entrem em pânico. Então Jeffrey faz Mitch abrir o cofre e pede que ele remova a bomba de tinta das notas. A bomba espalha a tinta por todo o rosto de Mitch, e Jeffrey pega a bolsa de dinheiro com segurança. Em sua saída, um funcionário repreende Jeffrey por machucar o guarda e diz que ele precisa de uma ambulância. Jeffrey decide ficar para ligar para o 911, e esse atraso acaba com Lee chegando para o seu turno. Ela foge em pânico, então Jeffrey escapa pela porta dos fundos. A polícia chega rapidamente e salva o guarda bem a tempo. Desta vez, a investigação é mais minuciosa, então os policiais encontram o esconderijo de Jeffrey na loja. Lee é interrogada e explica que não conseguiu identificar quem era por causa da máscara. Enquanto isso, Jeffrey paga Steve por todos os documentos falsos e passagens aéreas para partir amanhã para a Venezuela. Steve pergunta sobre o roubo que viu na TV e Jeffrey finge que não sabe de nada. Michelle coloca a peruca nele enquanto Steve explica que ele precisa se livrar de quaisquer registros que possa ter deixado para trás. Jeffrey não tem escolha a não ser invadir o consultório do dentista e incendiá-lo.
No dia seguinte, Jeffrey está dirigindo para o aeroporto quando recebe uma ligação de Lee. Depois de muita hesitação, ele encosta para atender. Lee o convida para seu jantar de Natal e Jeffrey chora ao aceitar o convite. Momentos laterais, Jeffrey aparece na casa de Lee com alguns presentes. No entanto, isso acaba sendo uma armadilha e logo a polícia o cerca para prendê-lo. No carro da polícia, Lee chora de culpa. Jeffrey é enviado de volta à prisão com uma sentença de 32 anos. Ele coloca uma foto da família de Lee ao lado de sua antiga e tem muito tempo para pensar em toda a dor e danos que causou com seus planos. Jeffrey começa a frequentar um grupo de apoio na prisão e finalmente consegue ligar para Beck novamente. Os outros prisioneiros querem saber se ele escapará novamente, mas Jeffrey aceitou sua punição. Um dia, Lee o visita, então Jeffrey aproveita a chance para se desculpar. Lee admite que costumava ficar brava, mas agora vê o tempo que passaram juntos como uma aventura pela qual é grata. Ela se desculpa por sua parte na prisão dele e eles se abraçam. Isso é baseado na história real de Jeffrey Manchester, que tentou escapar mais 2 vezes em 2009 e 2017. A verdadeira Lee se casou novamente e o visitou recentemente pela primeira vez desde o incidente. Jeffrey será elegível para a liberdade condicional em 2036 e trabalha como bibliotecário da prisão. E assim terminamos o filme O Bom Bandido, de drama criminal e comédia, lançado em 2025. Obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva para mais resumos.